O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, celebramos nesse final de semana a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. O resto do mundo, essa solenidade é celebrada no dia 15 de agosto, que foi segunda-feira. No Brasil, pelo fato de não ser feriado, e com autorização da Santa Sé, a CNBB, transfere para o domingo seguinte. Então, é por isso que nesse final de semana é essa solenidade da Assunção de Nossa Senhora. É justamente um dos 4 dogmas acerca da Virgem Maria, que o padre até vai citar. O dogma da Assunção, uma verdade de fé assumida e proclamada pela Igreja. O Papa Pio XII, que proclamou esse dogma, uma Constituição Apostólica, no dia 1º de novembro de 1950. No nosso folheto de missa, aqui na última página, um padre aqui, Padre Rogério, ele faz um comentário muito interessante sobre o dogma, e ele transcreve, inclusive, um trecho para nós dessa Constituição Apostólica, em que o próprio Papa Pio XII coloca aí a sua motivação para fazer a proclamação desse dogma, e ele explica para nós, inclusive, o que é o dogma. Então o padre vai trazer aqui, e a partir daí é que o padre vai fazer a reflexão esse final de semana. Diz aqui o Papa Pio XII, citado aqui pelo padre Rogério, o Papa diz assim: desse modo, a Augustíssima Mãe de Deus, associada a Jesus Cristo, de modo insondável, desde toda a eternidade, como um único decreto de predestinação, imaculada na sua concepção, sempre virgem na sua maternidade divina, generosa companheira
do Divino Redentor, que obteve triunfo completo sobre o pecado e suas consequências. Ou seja, o Papa, até aqui, ele diz justamente que esses dogmas acerca da Virgem Maria é como se fosse, como ele coloca aqui, um único decreto, uma única vontade de Deus. Ele cita 2 dogmas, que o padre vai explicar, e depois ele fala finalmente da Assunção. E ele diz assim: alcançou por fim com uma suprema coroa dos seus privilégios, que fosse preservada da corrupção do sepulcro. Ou seja, Maria não foi sepultada. E que a semelhança do seu divino Filho, vencida a morte, foi levada em corpo e alma ao céu, onde refugie como rainha à direita de seu Filho, Filho imortal dos séculos. Está até uma citação da 1 Timóteo. O Papa está falando aqui para nós, primeiro está explicando, né, justamente o que significa, ou seja, Maria dormiu e acordou no céu. É a festa da dormição. Ao falecer, ela foi levada em corpo e alma. É justamente esse o sentido do dogma da Assunção. Ele coloca aí, como o padre disse, ele cita os dois outros dogmas, são 4, como o padre disse no início. O que ele não citou aqui é justamente o que ele fala aqui da Mãe de Deus, que é justamente a questão, que foi o primeiro dogma acerca da Virgem Maria, partindo do seguinte raciocínio: olha, ela é mãe de Jesus, Jesus é Deus. Se ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. O primeiro dogma que a igreja assume acerca da Virgem Maria é essa: ela é mãe de Deus e, consequentemente, mãe da igreja. E ela teve uma maternidade virginal, como ele coloca aqui, a sua concepção da maternidade divina. E, juntamente, ela foi preservada da mancha do pecado original. Por isso, ela também imaculada Conceição. Os três dogmas. E o último dogma é o de hoje, o da Assunção de Nossa Senhora. Bom, segue o texto aqui aí já do padre Rogério. Ele diz assim: decorre daí as várias imagens e pinturas que ao longo dos séculos vão aparecendo sobre Maria, em uma nuvem, cercada de anjos, subindo ao céu, como forma catequética para compreender o tesouro contido neste dogma. Ou seja, desde da Renascença, aí, a representação da Virgem Maria é justamente nessa ideia prevista nesse dogma. É inegável a contribuição de Maria na história da salvação, porque a igreja, então, afirma que ela subiu ao céu de corpo e alma, está à direita do seu Filho, como afirma o dogma. O fundamento está no fato de que ela foi discípula fiel do Senhor. E é justamente aí que está o centro dessa proclamação desse dogma, que é o que o padre vai fazer a reflexão na sequência, quando eu terminar o texto. Ela acreditou na promessa e, no mais profundo ato de liberdade, aceita que o libertador faça morada em seu seio. Ela não impõe condições, apenas quer entender e diz o seu sim. Em Maria, o profundamente humano e o divino se encontram, de tal modo que Deus se materializa ao se fazer carne e habitar entre nós. E ela, na sua bondade, graça do próprio Deus, cuida do divino e o apresenta à humanidade. Citando o evangelho de hoje, Maria visita Isabel e Zacarias, e a velha humanidade estéril e presa aos legalismos. Este ato faz a vida saltar no ventre, de modo que o fruto dele, João Batista, anunciará que um novo tempo chegou. A festa da Assunção nos faz lembrar que a fidelidade de Maria vence o mal do pecado e da morte, e todo aquele que é fiel a Deus será elevado aos céus. Esse finalzinho do comentário do padre aqui, é até para falar do dragão da primeira leitura, uma linguagem totalmente simbólica, usada aí no livro do Apocalipse. Fala aí de uma mulher que está para dar à luz, e um dragão pronto para devorar o seu filho.
O filho é arrebatado, levado para os céus, e a mulher encontra o refúgio no deserto. É lógico, esse filho é o próprio Jesus, mas não é o nascimento lá dele de criancinha. Está falando do nascimento para a vida eterna, ou seja, a vitória de Cristo sobre esse mesmo dragão, ao ressuscitar dos mortos no mistério pascal. Veja bem que na figura, o dragão, ele arrasta 1/3 das estrelas do céu. Coloca aí na linguagem simbólica dessa leitura. O dragão simboliza todas as forças do mal, do passado e do presente. E nessa simbologia, com a sua cauda, embora abatido de morte pela vitória de Cristo sobre a morte na ressurreição, esse dragão ainda é capaz de fazer estragos. Assim como as forças do mal até hoje podem fazer estrago, pode causar mal. E ao abater as estrelas, na verdade, está querendo dizer que ele pode nos abater, também a nós, se nós nos deixarmos levar por essas forças do mal. Na verdade, vencer a morte como Cristo, como diz aí finalizando o texto, e com ele, em Cristo ressuscitado, poderemos chegar na glória do céu. Para isso, meus caros irmãos e irmãs, temos como exemplo e motivação para essa vitória, para a nossa vida, a própria Virgem Maria. E é a ideia da reflexão, dessa motivação, dessa celebração da Assunção. Chamava atenção ali no meio do texto, para dizer que Maria se tornou serva, ou melhor, discípula fiel do seu próprio Filho Jesus. E a vida de Maria, o percurso que ela percorre, acaba sendo para nós também uma grande motivação para as nossas vidas. Maria faz o percurso perfeito de discípula, que ela entrou nessa história a partir do momento em que ela foi visitada pelo anjo. O anjo anunciou a ela que ela conceberia, e ela questiona, ela quer entender, ela pergunta, mas como pode acontecer isso se eu não conheço homem algum? E o anjo explica, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o filho que vai nascer de ti será chamado o Filho do Altíssimo. Essa explicação já foi suficiente para que ela desse um passo na fé. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra, é a resposta. E esse passo na fé vai possibilitar aí que o próprio Deus, através de Maria, possa se tornar pessoa humana. E um grande, digamos assim, processo de salvação se inicia aí, o próprio Deus habitando no meio de nós. E Maria vai fazer junto ao seu filho, como eu disse, um verdadeiro percurso de fé. Muitas horas, em muitos momentos, todos os trechos que se refere à Virgem Maria na Bíblia, nos dá a possibilidade dessa interpretação. Como eu falei, fazendo esse percurso muitas vezes até sem entender. Maria vai meditando, sua surpresa quando do nascimento, a visita dos magos, o que eles diziam acerca de seu filho, Maria meditando no seu coração. Depois um outro episódio, quando Jesus já tem 12 anos, e tem aquele desencontro lá em Jerusalém, ele fica, Maria e José seguem, depois não encontram, volta, eles ficam surpresos de encontrarem no templo. Jesus fala que ele está se ocupando das coisas de seu pai, volta com os pais para a cidade deles, e completa o texto dizendo, ele cresce em sabedoria e graça aos olhos de Deus, e Maria medita esses fatos no seu coração, muitos deles sem entender. Um episódio marcante também é quando Jesus já, na sua chamada vida pública, Jesus começa a anunciar a boa nova, é seguido no primeiro momento por uma grande multidão de pessoas. Isso assusta a sua família, isso fica claro no Evangelho. Ele sem entender, mas preocupado. Nossa, o que vai dar isso? Todo esse povo atrás. Bom, eles vão até Jesus, tentando convencê-lo a voltar para casa. E Jesus fala assim, olha, todo aquele que escuta esse anúncio, esse sim, ele faz parte desse projeto. Maria meditando no seu coração. E não desiste. Na hora da cruz,
Quando todos desistem ou com todos se amedrontam, Maria se faz presente. É seu filho que está morrendo ali. E Maria aos pés da cruz, junto do seu filho. Depois, para finalizar essa linha de raciocínio, quando depois ainda da ressurreição de Jesus, a última citação de Maria no texto bíblico é justamente no livro dos Atos dos Apóstolos, em que diz dos primeiros cristãos, né? Ou seja, da igreja que nasce em oração, da igreja que se reúne, da igreja que se identifica com esse mistério pascal de Cristo, e a partir desse mistério pascal faz a experiência de, formando uma comunidade, crescer para ser continuadora da missão de Jesus como verdadeiros discípulos. Aí traz a lista de quem se faz presente, e Maria também se faz presente nessa hora. Ou seja, ela faz o percurso de dar um passo na fé, lá atrás, e ao longo de sua vida vai fazendo uma descoberta até chegar na situação ideal da verdadeira discípula do seu Filho Jesus. E a grande motivação para nós, para as nossas vidas, é justamente essa, que nós também possamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, para que, trilhando a nossa vida, fazendo as nossas escolhas, possamos chegar também nós à glória do céu, como a Virgem Maria levada de corpo e alma. Meus caros irmãos e irmãs, somos chamados na nossa vida a dar passos, somos chamados a amadurecer no nosso entendimento de Cristo Jesus. Somos chamados nesse passos que damos, a gente cresce em tantos aspectos de nossas vidas. Às vezes aí pega um jovenzinho, começa a namorar uma jovenzinha, cresce esse sentimento, se amadurece a decisão de casar, se casa, de repente 2 jovenzinhos que se tornam pai e mãe de família, com todas as responsabilidades, chamados a crescer justamente. Profissionalmente, você escolhe uma profissão, começa a desenvolver nessa profissão, você tem que dar respostas, você tem responsabilidades, você é chamado a crescer. Também na nossa fé, não é diferente. Crescer no entendimento da nossa vida, nos abrindo para a graça de Deus, querendo conhecer cada vez mais para podermos amadurecermos. E esse amadurecimento possa nos levar a uma maturidade de uma compreensão de nossa vida a partir de nossa fé, dando aí justamente essa mesma fé, dando sabor para todo o nosso existir.